bora falar de dólar com quem realmente entende do assunto e vai explicar pra gente melhor. Débora Maganha, vem pra cá. Que saudade de conversar contigo aqui no N1. Ela, né, que todos os dias lá no Mercado de Investimentos conversa com vocês, mas aqui no N1 a gente não tem tanta oportunidade. Então, muito bom te receber aqui. Bom dia, tá linda. Bom dia, Vivian, William Panonzi. Bom dia a todos e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar de volta aqui, né, Celi? É colega de camarim, a gente se encontra todo dia no camarim, gente. Troca uma ideia ali antes de entrar no ar. Agora a gente vai conversar um pouquinho aqui. Então, Débora, vamos falar sobre a sequência de altas, né, no dólar, que a gente tem acompanhado desde que o governo apresentou o pacote de corte de gastos. Ontem, quando finalmente foi votada a PEC desse tema na Câmara, o dólar interrompeu a sequência de 5 altas consecutivas, né, fechou em 6,122, uma queda de 2,32%. Explica pra gente, então, por favor, essa sequência de altas até aqui e o que deve acontecer depois dessas últimas votações. Olha, a sequência de altas, ela pode ser explicada por vários fatores. A gente não pode esquecer que o dólar é uma variável, é um ativo que acaba ficando suscetível a vários fatores externos e internos. A gente sempre tem que ter isso em mente quando a gente pensa em dólar. Não é um fator isolado que normalmente leva o dólar para uma direção ou para outra. O que tem acontecido com o real, aqui no caso, é que a gente normalmente compara o real frente aos emergentes, né, outras moedas emergentes. E durante o ano, a gente viu em alguns momentos que o real, né, o dólar, quando a gente fala real, é o dólar em relação ao real. Então, teve um comportamento um pouco diferente de outros mercados emergentes. Então, ele tem uma alta ali um pouco mais descolada. Num momento que, por exemplo, Gabriel Galípolo vota de uma forma um pouco diferente no Copom, depois volta à normalidade, começa a ter um comportamento muito parecido com o peso mexicano, eles ali andando praticamente juntinhos e na mesma magnitude. E aí agora, mais para o fim do ano, a gente vê que as moedas emergentes, elas também começam a sofrer essa desvalorização, mas uma magnitude muito menor. Então, a gente não pode excluir que, sim, tem um cenário externo atuando. A gente tem Donald Trump chegando aí nos Estados Unidos, que deve deixar o dólar mais fortalecido, mais valorizado. Ele vai ser protecionista. Ele vai também ter algumas medidas que já estão sendo vistas como inflacionárias. Então, a gente pode esperar uma taxa de juros lá nos Estados Unidos com menos cortes, né? Eram esperados mais cortes, então ela deve ficar num patamar um pouco maior no fim do ano que vem do que se esperava inicialmente. E isso foi falado, inclusive, ontem, quando saiu a decisão da política monetária, na verdade na quarta-feira, né, na política monetária, mas acabou repercutindo ontem. Então a gente começa a ver esse cenário externo pressionando já as moedas emergentes. Só que quando a gente olha o gráfico do real, né, quando a gente vê o comportamento do dólar frente ao real, a gente vê que está muito descolado. Tem uma alta ali muito forte, muito puxada para cima. O real foi a moeda que mais desvalorizou em todo mundo em relação ao dólar, né? Exatamente. Quando a gente compara principalmente com os pares, o peso mexicano o dólar subiu 18%. Em relação ao real, até ontem tinha sido 28%. Nossa. Então é uma alta muito maior. E aí a gente começa a ver que tem fatores domésticos atuando também. Então, a gente precisa entender o que é fator externo. Então, temos sim essa pressão já vinda de um dólar que deve ficar mais fortalecido, mas tem os fatores domésticos. E aí a gente precisa entender o que aconteceu aqui no Brasil para levar o dólar tanto, né, para subir tanto o dólar, para levar ele tanto para cima. É justamente uma insatisfação com a apresentação do ajuste fiscal. Então, quando o ajuste ele é divulgado, o mercado financeiro, e assim, não sou eu que estou falando, se a gente pegar analistas de mercado, se a gente pegar notícias relacionadas ao mercado, a gente vê isso, que o corte não vai ser suficiente, que tem um ceticismo em relação à eficiência dos cortes, que não se acredita que vai ter uma economia dos 70 bilhões, que gostariam que tivessem mexido no piso da educação e da saúde, que queriam que tivesse mexido na previdência, que os ajustes nos benefícios sociais fossem maiores, que não tivesse indexação ao salário mínimo. Isso tudo eu já li em várias análises de mercado financeiro, então não sou eu realmente que estou colocando, porque a gente começa a ouvir, vocês estão falando que o mercado está pressionando, mas ele está. E ele deixa isso muito claro quando ele fala, coloca esse tipo de posicionamento, e isso vai para a mídia hegemônica. O analista de América Latina, diretor de análise de América Latina do Goldman Sachs, falou que o pacote não vai ser suficiente porque não teve corte de gastos nessas esferas. Então, isso começa a criar um cenário de incerteza, porque é o mercado acreditando que é um pacote que não vai entregar o que se propõe, que não vai cumprir o arcabouço que se propõe, e aí vai começar a criar um ambiente incerto. E esse ambiente começa a ser fomentado também pela essa própria incerteza do mercado financeiro. Então, a gente tem
esse fomento de uma incerteza que faz com que o mercado financeiro se posicione contra o Brasil. Então ele vende ativos na Bolsa, porque ele fala, aqui esse ambiente eu não acredito. Não acredito que vai ter melhora fiscal com o pacote do Haddad. E começa a se posicionar vendendo ativos financeiros e comprando dólar. Só que nisso ele também está mostrando uma pressão e um descontentamento com a própria apresentação do arcabouço fiscal. Então uma coisa não está descolada da outra. É um descontentamento que vem por meio dessa negociação excessiva e até disfuncional e fora da normalidade, porque no fim do ano a gente tem uma demanda maior por dólares. Os leilões de linha são muito comuns justamente por isso, mas tem essa anormalidade no mercado cambial hoje, que vem justamente dessa pressão e descontentamento com o pacote de corte. Deixa eu aproveitar para dar os parabéns. A Débora essa semana foi a craque do jogo aqui. Quem não assiste o mercado de investimento, assista para entender o que está acontecendo no país. Eu já sou fã da Débora desde a Débora do Velho Testamento, né, que é a Débora do N1, mas a Débora no mercado de investimentos está mandando muito bem. E eu queria te perguntar, Débora, sobre o que é que dá para o governo fazer. Hoje de manhã eu ouvi o economista André Perfeito falando que às vezes é melhor o ministro ficar quieto, porque é um movimento de mercado que vai acabar passando de um jeito ou de outro. Dava para o governo ter feito alguma coisa, dava para o Banco Central ter feito alguma coisa nesse caso, no que muita gente tem chamado de ataque especulativo, ou o governo agiu bem e fez o que tinha que fazer? Falou pouco, esperou o movimento cair, hoje o dólar já estava 6,7, né, hoje de manhã, então o governo acertou ou dava para ter feito mais alguma coisa para conter esse ataque, Débora? Olha, as intervenções elas já são bem comuns no fim de ano, porque justamente tem essas remessas maiores para o exterior, já tem uma demanda maior por dólares, então o Banco Central ele normalmente acaba atuando nesse fim de ano. Não foi nada atípico também, claro, a magnitude sim, mas não é uma coisa também que não acontece normalmente. Esses leilões de linha são bem comuns no fim do ano. Então eu sinto que o Banco Central ele demorou para atuar, eu acho que teve uma demora para essa atuação. E o que eu vejo do governo, né? Eu acho que mais do que o governo, aí eu colocaria um papel no Congresso. Porque também boa parte das expectativas, elas estavam na votação do Congresso. Então, como a proposta poderia ser ou não desidratada. O mercado financeiro também não estava acreditando que o Congresso ia votar integralmente, aprovar integralmente a proposta, o que também a gente viu que não aconteceu. Mas já havia essa expectativa de desintegração, de diluição do pacote, de desidratação, então o mercado também já estava se posicionando para isso. E o que eu vejo assim de pronunciamento, né, uma coisa que também contribuiu para que o dólar caísse ontem foi o Gabriel Galípolo naquela coletiva com Roberto Campos Neto, que parecia que eles eram assim, melhores amigos, né? Então, e isso é uma coisa estratégica também. O Galípolo, nesse momento, quando ele for se posicionar, ele vai se posicionar a favor do mercado. Ele está para assumir o Banco Central num momento de muita instabilidade, ele não vai fazer ali nenhum jogo que não seja o que o mercado espera. Então ele foi totalmente ali alinhado com o Campos Neto, falou que foi uma transição muito entre amigos mesmo, ele usou esse termo e falou inclusive que os ataques não são, que ele não vê o ataque especulativo, porque ele está acenando sim para um mercado financeiro para não aumentar essa incerteza e essa instabilidade que já está muito grande, principalmente e também em relação a ele. Porque o mercado não confia 100% no Gabriel Galípolo, ele ainda está conquistando esse lugar. Então, nesse momento, também não vejo ele com movimentos muito... embora as pessoas esperem que ele tenha outro posicionamento, ele não vai ter. E em relação ao governo aqui, eu traria um ponto de crítica, eu acho, mas não sei se vocês vão concordar comigo, que num momento que a gente estava já com uma instabilidade muito grande, principalmente no mercado cambial e de juros, porque o mercado de juros também está muito instável, o Tesouro fechou 2 vezes a negociação essa semana. Um momento que a gente tem essa instabilidade, às vezes é melhor falar menos mesmo. Porque na entrevista do Fantástico, em um dado momento, e eu acho que o Lula tem que criticar sim, a política de juros do Brasil, mas talvez não fosse o melhor momento. E aí, quando ele fala isso, ele aumenta toda essa instabilidade que já está pairando o mercado financeiro. Então, você dá combustível para eles continuarem usando isso a favor deles. Então, eu acho que nesse momento mesmo, às vezes falar menos e até acompanhar mais pode ser interessante, mas também não ficar refém do mercado financeiro. Tem que ter uma dose aí do que como você vai se posicionar. Ô Débora, essa crise, porque a gente está acostumado a ver ao longo da história recente muitas crises de natureza especulativa. Toda véspera de eleição em que o Lula tem o
preferência dos votos, as pesquisas antecipam isso, o mercado financeiro entra em surto, delira, e aí acontece isso que a gente está vivendo agora. Não tinha visto ainda com essa intensidade no meio do governo. Agora, dessa vez, houve um fato diferente. Por quê? Porque o mercado financeiro, que é dono de quase todas as empresas da mídia convencional, não conseguiu conter alguns comentaristas, por exemplo, a Miriam Leitão, tá? Estou citando aqui um personagem que normalmente a gente critica, que é a Miriam Leitão. Ela falou, olha, tá demais, isso não se coaduna com a realidade. O Kupfer, do Estado de São Paulo, a mesma coisa. Olha, isso não é sobre liquidez, isso não é sobre sanidade fiscal. Isso é uma guerra de ricos contra pobres. E eu queria saber, na sua opinião, se é isso mesmo, sabe assim, e entender como é que você entende esse fenômeno dos bonecos de ventríloco do mercado financeiro na imprensa. Por que tem tanto jornalista que repete tudo aquilo que os banqueiros, não estou nem falando de mercado financeiro no geral, não, que os banqueiros desse país insuflam na orelhinha deles? Olha, é uma excelente pergunta, porque principalmente dessa parte dessa repetição do mesmo discurso, porque ele é uníssono, né? Quando eu pego as notícias para ler de manhã, basicamente, e o dia inteiro, porque eu vou acompanhando ali o desdobramento, o dia inteiro eu leio as mesmas, são pessoas diferentes falando as mesmas coisas. Parece que as fontes são sempre as mesmas. São sempre as mesmas. E é justamente isso, você escuta as mesmas pessoas do mercado financeiro e cria como se aquele discurso fosse único também. E isso a gente viu durante a semana, quando teve aquelas notícias em relação à internação do presidente Lula e como elas poderiam ter mexido ou não com o câmbio, que não foi a verdade, porque a gente tinha um monte de outros fatores também atuando no câmbio naquele momento, e desde de manhã, antes da notícia, a gente via que todos os veículos hegemônicos colocaram isso como manchete, para tentar também criar uma coisa quase inconsciente de que se ele ficar afastado, se o presidente ficasse afastado, seria melhor para o dólar. Então a gente vê uma criação de um discurso também alinhado de mercado financeiro com veículos hegemônicos, até porque a gente sabe que veículos hegemônicos são, né, os veículos, o mercado financeiro são donos, grandes agentes do mercado financeiro também são donos de veículos hegemônicos. Então tem um alinhamento de discurso nesse sentido, mas eu acho que voltando à pergunta, né, dessa instabilidade muito grande que a gente está vendo no mercado cambial e de juros nesse momento, é realmente um movimento atípico. E eu vi próprios analistas de mercado financeiro chamando de movimento disfuncional, porque em um momento que você sobe a taxa de juros em 1 ponto percentual e sinaliza para mais 2 altas, era para o dólar cair naquele dia, para buscar, vir recurso especulativo aqui para buscar ganho. E a gente não viu isso acontecer. O dólar continuou valorizado frente ao real. E esse não é um movimento típico. Então, a gente vê que tem um peso muito grande sendo dado. E isso mostra que tem, sim, uma disputa ali de poder também, de poder político, de poder econômico. Porque, de um lado, a gente tem o mercado financeiro pressionando para que o pacote de corte de gastos seja feito a seu contento, que eu já falei aqui, eles queriam cortes de saúde, educação, benefícios sociais, não queriam reajustes acima não queriam ganhos reais no salário mínimo, então reajustes acima da inflação, eles queriam o corte mais tradicional. Por outro lado, tem o Congresso, que não gostaria que mexesse nos benefícios, tanto que a gente viu agora a aprovação dos supersalários, ainda com a discussão de que penduricalho vai ser ou não excluído. Então, todo mundo quer o ajuste fiscal, só que ninguém quer o ajuste fiscal no seu bolso, no seu lombo. Todo mundo quer que o ajuste fiscal seja no lombo dos outros. Então, quando vai para o mercado financeiro, não vai mexer em dividendo, não vai mexer em juros sobre capital próprio, não vai mexer em nada disso, você vai fazer o ajuste em outro lugar, mas a gente quer o ajuste. Quando a gente olha para o Congresso, a gente também quer o ajuste, mas não vai mexer em supersalário, não vai mexer em emenda. Então a gente começa a ver essas pessoas defendendo seus próprios interesses, mas pressionando para que haja um ajuste fiscal. E aí, no fim das contas, se a gente não consegue chegar num montante que agrade ali, também os 70 bilhões, para chegar no arcabouço fiscal, que também é uma discussão que pode ser feita, quanto perseguido deve ser esse arcabouço fiscal, mas enfim, agora a gente tem que cumprir porque a gente foi colocado nisso, mas tem que ali cumprir o arcabouço fiscal, mas ninguém quer que abra mão para que se cumpra. E aí, no final das contas, acaba jogando peso para quem não tem nem poder político nem poder econômico, que é o povo. Quando um Congresso está lá e deveria estar defendendo os interesses do povo, não os próprios interesses. Justamente quem se ferrou agora com esse pacote todo, porque de tudo que se propôs só sobrou maldade
para a parcela que não tem esse papagaio de pirata da imprensa aí para falar em seu nome. Deixa eu só adicionar aqui mais uma pergunta para a Débora, já respondendo junto, que tem um novo leilão hoje, não é isso? De 7 bilhões? Tem mais 2 leilões. Mais dois. Na verdade, acaba sendo visto como um único, né? Mas um é leilão à vista e outro é leilão de swap. São leilões diferentes, mas que têm o mesmo objetivo no final, que é baixar o preço do dólar aqui. Então a gente vai sentir esse reflexo ainda. Talvez sim, mas eu acho que mais do que isso, porque os leilões, eles, nesses últimos momentos, eles não fizeram nem cócega, né? Eles foram... Quando a gente teve os leilões, eles não conseguiram conter a volatilidade cambial, não conseguiram conter a escalada do dólar como se imaginava. Ele continuou valorizando, né? Cai no momento do leilão, mas depois volta a valorizar. Acho que mais do que isso, e mais do que esses esforços de leilão, o que pode derrubar o dólar ontem é a aprovação, o dólar hoje, desculpa, é a aprovação ontem de parte do texto da reforma, dos ajustes fiscais, e a fala do Gabriel Galípolo, que deu um super aceno para o mercado e tranquilizou muito ali. Então eu vejo mais esses agentes atuando do que realmente o leilão em si ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem, quem comprou dólar pagou 5 e tanto, 6 e tanto. Teve gente que comprou 6,30 essa moeda. Obviamente, todo mundo vê, olhando assim, até pessoas assim, que não entendem nada de economia como eu, sabem que isso não se sustenta e que essa moeda vai baixar. Quem comprou ontem a 6,30 vai vender a quanto? Quando tudo estiver serenado. E por que comprou se sabe que vai tomar um prejuízo daqui a pouco? Provavelmente ela deve estar atuando no mercado futuro, porque a gente tem essa arbitragem aqui no Brasil. A pessoa compra o dólar à vista, vende no futuro, vende no futuro, compra no à vista. Então ela pode ter já vendido no mercado futuro a um preço maior do que o 6,30 no momento de instabilidade. Ele compra 6,30 agora e faz e ganha na diferença. A gente vê, inclusive, vários agentes aqui de mercado financeiro, tem estudos em relação a isso, de como agentes, empresas, instituições financeiras, corretoras, atuam nos mercados de câmbio à vista, porque a gente tem o câmbio hoje que a gente chama à vista spot, que é o dólar hoje, e a gente tem o dólar para outros vencimentos, que são os mercados futuros. E esses agentes, eles atuam de formas diferentes, porque têm objetivos diferentes também. Então, empresas, por exemplo, quando atuam em mercado à vista e futuro, é para proteger algum negócio da empresa, tem algum endividamento em dólar ou tudo mais. Quando a gente olha para os agentes financeiros, tem essa negociação no dólar à vista e no dólar futuro com o objetivo de ganhar e especular. Então, a gente começa a ver essa movimentação. Então, provavelmente, quem entra nesse movimento está ganhando em outra ponta em arbitragem. Tem um fenômeno que eu estava vendo ontem, por exemplo, nós estamos em plena época da safra, né, do plantio, a safra não começou ainda, mas quase 30% das safras são comercializados antecipadamente com base no dólar do dia do fechamento dos contratos, ou seja, antes que o agricultor comece a plantar. Esse provavelmente vendeu a R$4 a saca de soja, a R$4 por dólar, e vai ter que entregar esse preço. Já o grande comprador, Cargill e Companhia Limitada, vai vender a soja ao preço do dólar do dia, dólar de 6 e tanto. Aí também a gente vê que tem uma desvantagem de setores menos mobilizados, né? Porque o grande tende sempre a ganhar, está protegido por hedge cambial, né, que é um seguro de preço e tudo mais, mas o pequeno não, o pequeno se esfola lá na ponta, né? Dependendo, se ele não fizer proteção porque você tem um mecanismo de hedge também de preço, né, negociada, soja negociada, café arábica, tudo isso é negociado também para ter o objetivo primário de todo esse mercado futuro eram essas proteções mesmo, né, que esses produtores se protegessem tanto de volatilidade cambial quanto de volatilidade de preços das commodities, né, como elas são negociadas em mercado internacional, tem muita volatilidade, oscilam muito, mudam muito de preço, você tem ali a negociação no mercado futuro justamente para você se proteger. Mas se não é feita essa proteção, você vendeu muito mais barato, porque você vai ter que vender, vai ter que cumprir o preço. Então, você vendeu muito mais barato do que valeria hoje, então você teria que fazer uma proteção ou do seu preço da commodity em si, ou da moeda que você tem a exposição muito grande. Se não é feita essa proteção, sim, você vendeu muito mais barato para grandes exportadores. Muito bem, gente, olha só, a Débora volta já. Logo depois do Em Detalhes, para o Mercado de Investimentos, continuando essa aula de dólar para a gente. Muito obrigada, volte sempre, viu? Já aproveitar também que você está aqui com a gente e desejar um excelente final de ano, merecido, minha amiga. Para vocês também.